Teologia Descomplicada, Episódio 3. O que é a Trindade? Participantes: Apresentador: Pastor Sandro Nascimento. Convidado: Wayne Grudem. Pastor Sandro Nascimento. Olá, ouvintes do Teologia Descomplicada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde buscamos clarear conceitos importantes da fé cristã. Hoje, temos um tema que à primeira vista pode parecer complexo, mas é um dos pilares da nossa fé, a doutrina da Trindade. E para nos ajudar a desvendar este mistério, temos conosco hoje o Wayne Grudem. Wayne Grudem, muito obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Pastor Sandro. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco sobre este tema tão fascinante e central. Wayne Grudem, para começarmos, quando falamos de Deus, muitas vezes usamos nomes como Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Mas o que de fato a doutrina da Trindade nos diz sobre isso? Excelente pergunta, Pastor Sandro. É fundamental entender que esses não são meros nomes diferentes para a mesma pessoa. São, na verdade, os nomes de três pessoas muito distintas: Deus Pai, Deus o Filho Jesus e Deus Espírito Santo. O cerne da doutrina da Trindade é que, embora essas três pessoas coexistam eternamente como distintas, há, paradoxalmente, apenas um Deus. Essa ideia de três pessoas e um só Deus é desafiadora, mas é sem dúvida um dos pilares da nossa fé. Interessante. E onde podemos ver essa ideia da Trindade na Bíblia? A palavra Trindade em si não aparece, certo? Exato, a palavra Trindade não está na Bíblia. No entanto, a ideia que ela representa é afirmada em diversas passagens. Veja Gênesis 1:26, quando Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." O uso de nós e nosso já sugere uma pluralidade dentro da divindade. Não fomos feitos à imagem dos anjos, mas à imagem de Deus, indicando que mais de uma pessoa estava envolvida na criação. Outro exemplo muito claro é o batismo de Jesus, em Mateus 3:16-17. Naquele momento, vemos os três membros da Trindade em ação e com papéis distintos: Deus Pai falando do céu, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. É um vislumbre maravilhoso da interação trinitária. E também em Mateus 28:19, na Grande Comissão, Jesus instrui os discípulos a batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, afirmando a distinção dessas pessoas. Judas 20:21 também corrobora essa distinção. É fascinante como a Bíblia, mesmo sem usar a palavra, pinta um quadro tão consistente. Mas se são três pessoas distintas, como podemos dizer que há apenas um Deus? Isso parece ser o ponto de maior dificuldade. Sim, é a grande questão, Pastor Sandro, e é aqui que a gente entra no mistério. Cada uma das pessoas da Trindade é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Colossenses 2:9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Pedro, em Atos 5:3-4, ao repreender Ananias, diz que ele não mentiu aos homens, mas a Deus, após ter mentido ao Espírito Santo. Isso mostra a plena deidade do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a Bíblia é inequivocamente clara sobre a existência de um só Deus. Deuteronômio 6:4, Isaías 45:5, Romanos 3:30 e 1 Timóteo 2:5, todos afirmam que há um só Deus. O desafio é conciliar essas duas verdades. A Trindade é um mistério que só podemos explicar em parte. Nenhuma analogia criada por nós consegue descrever plenamente o ser divino, porque ele é diferente de tudo que existe na criação. Tentar simplificar demais pode nos levar a heresias. É algo que nunca compreenderemos de forma exaustiva, porque faz parte das coisas encobertas que pertencem ao Senhor nosso Deus, como diz Deuteronômio 29:29. E por que é tão importante que esse mistério seja verdadeiro? É de suma importância, Pastor Sandro. Se Jesus não fosse plenamente Deus, por exemplo, e sim apenas uma criatura separada, ele não teria poder para suportar a ira de Deus e morrer por nossos pecados, nem para ressuscitar. Nossa fé seria vã, como Paulo adverte em 1 Coríntios 15:19. A deidade completa de Cristo é essencial para a nossa salvação.
Falando em papéis, já mencionamos brevemente que eles têm atividades distintas. Poderíamos aprofundar um pouco mais nos papéis específicos do Pai, Filho e Espírito Santo, tanto na criação quanto na salvação? Com certeza! Na criação, vemos Deus Pai falando e trazendo tudo à existência, Gênesis 1, 9 e 10. Mas João 1, 3 nos diz que Deus Filho executou essas palavras. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E o Espírito Santo, Gênesis 1, 2, movia-se sobre as águas, apoiando e manifestando a presença divina. É um vislumbre maravilhoso da interação trinitária. E na salvação, o Pai tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, João 3,17. O Filho Jesus veio para fazer a vontade do Pai, que era morrer por nossos pecados, João 10,38, Hebreus 10,10. E após sua ressurreição e ascensão, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para continuar e completar a obra que eles iniciaram, João 14,26 e João 16,7. Então vemos uma perfeita cooperação, com papéis distintos, mas uma unidade de propósito. O Filho e o Espírito agem em submissão ao Pai, sem que isso diminua sua deidade ou atributos. É uma distinção na forma como se relacionam entre si e com a criação. É uma dinâmica divina que se manifesta de formas incríveis. E essa unidade na diversidade da Trindade pode nos dar um modelo para as nossas próprias vidas e relacionamentos, não é? Sim, é um fundamento maravilhoso. Pense no matrimônio. Duas pessoas distintas se unem e se tornam uma só carne, Efésios 5,31. Marido e mulher têm igual valor e personalidade perante Deus, mas também papéis distintos, assim como o pai tem autoridade sobre o filho. Como Paulo diz em 1 Coríntios 11,3, o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. A relação trinitária serve de modelo para o matrimônio. E na igreja, vemos muitos membros com diferentes dons e capacidades, mas um corpo, com um propósito comum. 1 Coríntios 12,12. A diversidade étnica da igreja, de todas as nações, tribos, povos e línguas, Apocalipse 7,9, também reflete a sabedoria de Deus ao permitir que unidade e diversidade coexistam. Essa é a beleza do reflexo da Trindade no mundo. Que clareza, Wayne Grudem! Para finalizar, que perguntas de revisão e aplicação você sugeriria para os nossos ouvintes levarem para a sua reflexão? Sugiro algumas perguntas para aprofundar a compreensão. Você consegue citar 3 ou 4 passagens-chave da Escritura que nos falam sobre a Trindade? O que elas exatamente nos dizem a respeito disso? Por que as analogias falham em explicar a Trindade? Isso significa que devemos tentar apresentar uma analogia que funcione? Por que sim ou por que não? Como as diferentes maneiras pelas quais o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam entre si nos fornecem um modelo para as formas como devemos nos relacionar uns com os outros? Ótimas perguntas para reflexão. Wayne Grudem, muito obrigado por essa conversa tão esclarecedora sobre a Trindade. Foi um episódio realmente enriquecedor. O prazer foi todo meu, Pastor Sandro. Espero que tenha sido útil para os ouvintes. E a você, ouvinte, nosso muito obrigado por nos acompanhar em mais este episódio do Teologia Descomplicada. Esperamos que este diálogo sobre a Trindade tenha sido edificante e que as perguntas para aplicação nos ajudem a aprofundar ainda mais na fé. Até o próximo episódio!